Bate-papo. O bate-papo do dia recebe aqui na bancada os vereadores Deuli Greff, Alex Schmidt e Heitor Hoppe. São vereadores da bancada do PP de Lajeado. Isso porque uma frente parlamentar contra o aborto tem adesão de 10 vereadores aqui da cidade, pretende ter adesão de vereadores de outras cidades, de entidades. A gente quer entender um pouquinho mais o que esse manifesto, o que esse grupo quer fomentar com esta pauta, que é sempre uma pauta delicada, polêmica e que divide opiniões. Vereadores, bom dia, prazer recebê-los aqui nessa terça-feira feriado, em que eu brincava com a audiência que estaria sozinha, mas não, eu sou super bem acompanhada. Além da audiência, temos os vereadores aqui comigo. Vou começar lá vou começar por ordem alfabética, então. Vereador Alex, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes. A satisfação estar podendo compartilhar esse momento do feriado aí com toda a audiência da Independente. Deuli, bom dia. Bom dia, Aline, audiência. De fato, é um assunto bastante delicado e que diz respeito à vida. Então, vai ser muito oportuno nós esclarecermos e manifestar nossa posição sobre esse tema. Vereador Heitor Hoppe, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. É uma satisfação estar aqui para debater esse assunto que é polêmica no meio jurídico, no meio da sociedade. Então, nós, como iniciadores dessa frente parlamentar, juntamente com outros 2 vereadores lá da Encantada, a gente está aqui para debater um pouco, ouvir perguntas e também colocarmos a nossa posição em relação a esse assunto. Eu conversava aqui em off com o vereador Alex. Eu acho que vou começar com essa pergunta, porque esse é um assunto que nós poderíamos falar por dias, né? E teríamos ainda dificuldade de entendimento. Quando a gente fala de aborto, qual o cenário hoje no Brasil para situar a nossa audiência, antes da gente exemplificar por que vereadores da nossa cidade fazem essa fomentação, criam esta frente, porque essa pauta chega aqui próximo da gente? Então, qual é o cenário hoje no Brasil quando a gente fala de aborto? Bom, interessante a pergunta, Aline, porque realmente essa discussão ela acaba sendo muito superficial. Então, muitas pessoas que formaram determinada convicção com relação ao tema acabam baseando a sua convicção em dados equivocados, né, informação ruim. Então, qual é a situação hoje? Hoje, nós temos o aborto como crime, né? O judiciário reconhece algumas exceções, como, por exemplo, aquela gestação decorrente de alguma violência ou quando há grave risco à vida da mãe. Enfim, algumas exceções existem, mas a princípio o aborto é criminalizado. Nós temos pesquisas bastante recentes, inclusive a sociedade brasileira, mais de 70% das pessoas entrevistadas são contra a descriminalização do aborto, né? E essa é a posição também do nosso Congresso. Nos últimos 5 anos, passaram de 600 proposições sobre o tema, todas elas não evoluíram. Então, o Congresso reflete, né, a opinião pública da maioria dos brasileiros e não dá andamento à descriminalização do aborto. Aqueles que defendem essa descriminalização, e em outros países têm adotado essa estratégia, já que a gente não consegue fazer isso pela via democrática de discussão do Congresso, que é o representante da população, é quem ganhou voto para decidir as leis, se tenta a via judicial, né? Com algumas criações, a meu ver, daí como jurista, né, que estudou isso, bastante criativas, digamos assim, para burlar o sistema democrático de discussão dos temas relevantes para a sociedade dentro do Congresso Nacional. Então, se cria alguma teoria que tenta dizer que aquele crime ele é inconstitucional. Na realidade, ele não é, e essa também é uma discussão interessante, paralela, claro, à questão principal do aborto, mas na área jurídica também essa discussão é muito como vou dizer, enfática, né, de todos os lados, mas é também uma discussão bastante interessante. Então, o cenário basicamente é esse. A sociedade brasileira não apoia a descriminalização e aqueles que a defendem tentam uma via transversa para tentar alcançar esse objetivo. Ou seja, uma fatia significativa, a maioria dos brasileiros entendem que o aborto, salvo essas exceções, deve continuar sendo crime, que é o cenário que a gente tem hoje. Exatamente, esse é o cenário de hoje. A frente parlamentar deseja o que com este grupo, com esta possibilidade de abrir a discussão local? Aline, essa pergunta é muito oportuna. E essa frente parlamentar surgiu a partir
de uma moção de repúdio ao STF que quer assumir para si essa decisão, e nós defendemos que ela deva ser do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, né, dos nossos representantes legítimos da população. E a partir disso, nós aprovamos aqui em Lajeado uma moção, outras câmaras de vereadores aqui da região também aprovaram, Encantado é um exemplo, também aprovou, e a partir disso surgiu um encontro casual, né? Nós três, mais os vereadores Cris Costa e o Diego Preto de Encantado, e aí num debate, para debater a moção, surgiu a ideia, mas então, quem sabe, vamos formar uma frente, unindo as câmaras de vereadores do Vale do Taquari. E a partir disso surgiu, aí nós fizemos uma redação do manifesto, e é oportuno informar que esse manifesto é informal. Ele não foi criado oficialmente na Câmara de Vereadores. É a forma que se tem para criar frentes parlamentares. Tá? E, a partir disso, então, nós instituímos, na Câmara de Lajeado, nós apresentamos a frente parlamentar, oportunizamos aos que desejassem assinar e aderir à frente parlamentar, e aí 10 vereadores assinaram e 5 optaram em não assinar. Né? E outras câmaras de vereadores aqui da região já se manifestaram e que querem assinar também. Né? Encantado, Antagorda, né? Eles estão esperando que a gente envie para eles o manifesto, porque a Câmara inteira, os 9 vereadores querem assinar. Né? Então, há uma disposição em formar coro em cima desse tema, né? Que se mantenha a criminalização do aborto. O receio que se tem é que essa pauta ficando com o Supremo haja uma liberação do aborto, ele deixe de ser crime em qualquer situação. Esta é a grande preocupação dos vereadores? Sim, é justamente aí que entra a questão. Eu vou falar do meu posicionamento, né? Respeito todos os outros, né? Democraticamente, cada um deve ter os seus argumentos, os seus motivos para defender o seu posicionamento. Eu penso que não tem etapa na gravidez mais ou menos importante. Ela, desde a concepção, desde que o espermatozoide se encontra com o óvulo, há a formação de um novo ser. E essa vida não pode ser interrompida. Então, o que o STF quer? Que até a 12ª semana possa haver essa interrupção, porque o argumento é de que não há, o feto se forma a partir da 13ª semana. Mas e antes é o quê? Essa é a pergunta. Né? Então, essa etapa anterior, o embrião, é uma etapa necessária, importante para a formação do feto, para depois formar o bebê. Né? Então, nós não concordamos na descriminalização em qualquer etapa da gravidez. Qual o cenário hoje, vou aproveitar que eu estou aqui com 3 legisladores, vão poder me ajudar com essa demanda. Qual o cenário hoje do Brasil, nessas situações que o vereador Alex pontuava, né? Em caso de risco para a saúde, para a vida da mãe, em caso de violência, né? Uma vida que é gerada a partir de um estupro. Nesse cenário se manteria, né, no entendimento de vocês, a possibilidade de interromper esta gestação. Qual é o cenário hoje no Brasil, esse processo para porque precisa de uma autorização, não é? De toda forma, não é a mulher dizer que ela deseja por essa situação. Esse cenário ele é moroso porque a gente aqui não é tão raro divulgar situações, e recente nós tivemos um caso envolvendo uma criança, e aí a morosidade dessa decisão para interromper esta gestação, vocês devem recordar desse caso, pautou aí a imprensa no Brasil todo. Qual o cenário hoje? Esta mulher, daí eu preciso trazer o debate para esta mulher, que tem risco à vida ou que está gestando uma vida fruto de um estupro, de uma violência. É agilizado este processo? Qual o cenário que a gente tem hoje no Brasil? Pensando que o que os vereadores defendem é permanecer com o que nós temos, né? E daí, nestes casos específicos, interrompe a gestação. Eu acho que a discussão anterior é isso ainda, Aline, porque, na realidade, se você vai pesquisar, não há condenações por aborto.
independente dos motivos. Né? Então, essa fase meramente burocrática, ela acaba sendo irrelevante, porque acontece igual e não há essa punição. Né? Obviamente, com risco à vida, o médico vai decidir, vai fazer o procedimento. E aí, Não precisa de uma autorização? Provavelmente, o que acontece? Eventualmente, isso chegando ao sistema judicial, que começa na área criminal, começa lá com a investigação e depois com a denúncia pela promotoria, a promotoria não vai... Dar sequência. Exatamente, porque já tem essa excludente. Né? Com relação a questões de violência, tem esse caso que foi icônico, mas é o único que eu conheço. Vereador, então só me ajuda com esse entendimento. Se uma mulher está gestando e tem risco à vida dela, né? Ela não passa pela justiça para ter essa autorização. O que acontece na prática, não. O médico vai Mas entender... legalmente ela teria que passar? Não há registro formal dessa necessidade. O médico entende... O que acontece é o seguinte, o aborto, ele é crime e existem as excludentes, por exemplo, o risco à vida. Então, o médico decide que para aquela situação é necessário fazer. E, geralmente, esse tipo de procedimento é um procedimento de urgência. Então, a mulher vai dar entrada no hospital e precisa ser feito. Não dá para consultar o juiz antes. Né? Então, vai ser feito. A medicina tem essa autonomia. Exatamente. Porque E em casos de violência sexual? a violência, tu terias, daqui a pouco, em tese, teria que se pedir autorização ao judiciário para fazer. Sim, não ocorre. Tá? Não ocorre. Mas, se fosse o caso, e se tomasse, digamos assim, a literalidade da interpretação da lei a este ponto, o judiciário, sim, tem condições de dar essa resposta rapidamente, em função de que as decisões urgentes são medidas que se tomam de uma forma urgente, né? Ou através de liminar, ou medida cautelar, enfim. Há a possibilidade, sim, de se fazer. Se hoje a gente consegue questões patrimoniais ou outras menos relevantes, se consegue dar uma resposta rápida a essas questões que, se demorarem para ser decididas, já não precisam mais, porque aquela urgência é momentânea, o judiciário já tem possibilidade de fazer isso, também pode fazer nesse caso. Antes de falarmos ainda mais sobre essas ações da frente parlamentar, uma outra pauta que surge, inclusive com a fala do vereador Alex, se nós não temos punições para abortos, né? Como é que qual é o cenário do aborto, então, que é clandestino? Porque daí a gente pensa, eu não sei se essa é a palavra, me ajudem, né? A gente pensa naquela situação de aborto, que eu entendo que é o que preocupa os senhores, que é aquela mulher que não tem uma gestação de risco à vida e que também não tem uma gestação de fruto de violência, né? Que é a mulher que opta por interromper a gestação. Se esse debate ele é constante na nossa sociedade, é porque existe um número alto de abortos sendo realizados. É isso? Não. Esse é um dos principais argumentos que tem que ser desmistificado. Não tem. Segundo o DataSUS, entre 2015 e 2021, em média por ano, registram em torno de 50 a 80 mortes de mulheres em decorrência de aborto provocado. Tá? Obviamente que aqueles que defendem o aborto trazem números que não têm origem. Se fala em 200 mil mortes por ano de mulheres por aborto provocado. Bom, em 5 anos isso são 1 milhão de mulheres em idade fértil. Eu acredito que toda a família deveria conhecer pelo menos 1 ou 2 mulheres que morreram decorrente disso. Esse número não se sustenta. Até porque, como é que faz o registro no certidão de óbito dessas 200 mil mulheres que morreram e não estão no DataSUS? Nós temos quase 200 mil médicos que estão mentindo nas certidões de óbito. Não, entendo, vereador. A minha pergunta é antes disso, assim, por que nós, enquanto sociedade, então, estamos preocupados com esta pauta se o número de abortos é de 50 e poucos por ano, isso? Isso. Mortes. Mortes de mulheres que abortaram de forma clandestina, é isso? Não clandestina, inclusive as realizadas pelo sistema de saúde. Todas. Mas são ilegais esses abortos? Não. Podem ser frutos de violência, frutos de risco à saúde da mãe. Tá, então vamos de novo. Qual é o nosso número qual é o número que nós temos, aproximado talvez, então, de mulheres que estão agindo contra a lei, que estão abortando e não estão nesse grupo que é assegurado pela lei, que então, de novo, são mulheres que têm gestação de risco para a mãe ou em caso de violência. Esse número, ele é alto? Essa é Existem a pauta. Algumas estimativas. Quem defende o aborto tem essa definição, que são 200 mil mortes por ano
das quais 1/3 seriam de mortes provocadas, Tá. por abortos provocados. Então seria mais ou menos esse o número. Então a gente só tem o número, esse número aí, a gente só tem de mulheres que morreram em decorrência de um aborto. Isso. Nós não sabemos quantas mulheres, por exemplo, abortam, interrompem essa vida, que é a alegação da frente, né? E que seguem sua vida normal. Seriam elas as criminosas, digamos. Exato, mas se né? pode Que estão estimar cometendo isso. um crime. Se pode estimar isso através dos abortos legais, digamos assim. Faz uma Estima-se aproximada. que 50% das mulheres que têm um aborto provocado necessitam de internação hospitalar. Né? Então, esse número seria diferente no aborto clandestino? Acho que não, né? Porque é uma questão natural, é uma questão técnica, né? Se a mulher que realiza um aborto autorizado, digamos assim, né, legal, 50% delas tem necessidade de uma internação hospitalar posterior, fruto de alguma hemorragia, alguma coisa assim, os clandestinos também a teriam. Então, nós teríamos que ter, se este número que é usado de 200 mil mulheres por ano, nós teríamos que 200 mil mortes, nós teríamos que ter 400 mil internações. E esse número não bate. Exato. Então a preocupação da frente é com a possibilidade de não haver mais a criminalização. É difícil, vamos todos juntos. Não ser mais crime, Isso. né? E que qualquer mulher. Eu estou tentando exemplificar para nossa audiência, porque esse é um assunto bem delicado, né? Vamos pensar, a preocupação da frente é, não sendo mais crime abortar, que qualquer mulher aborte. Essa é a preocupação? Isso. De modo, assim, muito simples, né? Para nossa audiência para a gente conseguir tornar esse assunto... Fazer um rápido comentário e depois dar a palavra para o reitor aqui. Daqui a pouco fico de fora dessa entrevista. Pelo amor de Deus, vereador, venha. Tornar esse assunto um pouco mais tangível, porque, vamos combinar, né? Hoje a gente está levando para casa da maior audiência de rádio, a gente está levando um assunto que muitas famílias nunca tocaram, né, nesse assunto, que é um assunto velado. É um assunto que a gente não consegue acessar. Muitas das nossas famílias nunca acessaram esse assunto. Então, a preocupação da frente e aí o vereador pode vir com essa resposta, é que, não sendo mais crime, qualquer mulher possa abortar quando quiser. É isso? Ou não é tão simples assim? Aline, mais uma vez, bom dia aos ouvintes. Ótimo eu quero dia. contextualizar um pouco a minha participação nessa frente, o que eu entendo e a minha posição sobre a questão do aborto. Eu nem me apego muito a números, não pesquisei nada de números, é uma questão de posição pessoal, moral, ética que eu tenho sobre a vida, tá? Então, o que acontece? Para mim, o aborto, a descriminalização, para mim, não é polêmico. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que, como representante do povo, eu preciso me posicionar, apesar que eu respeito opiniões diferentes, porque a vida, ela começa desde a concepção. E eu acho que o único que dá e tira a vida é um ser supremo que se chama Deus, tá? Então, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma lei deveria ter o direito de tirar a vida de alguém. E no momento da concepção, você já está gerando uma vida. Apesar que tem discussões médicas, científicas, que quando começa a sentir dor, em que momento essa criança, esse feto já possa ter algum sentimento, isso são outras questões. Mas eu até entendo a posição do Supremo, porque ele foi demandado. E o Supremo, ele é o guardião da nossa Constituição. Então, quando tem alguma demanda, que algum ser, mesmo sendo uma pessoa privada, uma entidade, se sente cerceada de um direito, ele pode demandar o Supremo. O Supremo tem o dever de se posicionar. Apesar de quem legisla é o Congresso, é a Câmara de Deputados, é o Senado, são as câmaras municipais, digamos, não nesse tema. Mas o Supremo ele teve que dar uma resposta, ou teria que dar uma resposta, porque ele foi demandado por um partido político, pelo PSOL, né? Então, o que eu fiquei um pouco surpreso, colegas vereadores, é sobre o voto da ministra Rosa Weber, que ela já estava em processo de aposentadoria e ela acelerou esse processo. Realmente não entendi o motivo, porque foi na última semana que ela queria provocar a votação e ela se posicionou. Talvez ela tinha isso, como estava há 12 anos no Supremo, era uma demanda reprimida lá, mas ela defendeu o voto dela porque realmente há algumas discrepâncias entre o Código Penal, lá nos seus artigos 124, 125, 126, onde fala da criminalização do aborto, e alguns artigos da Constituição que fala do direito da mulher, né?
Só que, então, em cima disso que a Rosa Weber se posicionou. Mas, mesmo assim, ela teve muitas dúvidas. Eu li o parecer dela de muitas páginas, mas isso, para mim, fica totalmente alheio, porque eu sempre digo, as leis são feitas por homens, e se há erros na lei, a gente tem que corrigir essas leis. Então, hoje, realmente, isso é uma discussão mais jurídica do que moral e ética, no meu entender. Que quando eu olho para o meu filho, olho para o meu neto, olho para um colega, para você, eu penso o seguinte, sim, se a minha mãe tivesse tomado essa posição lá, há 61 anos atrás, eu não estaria aqui. Se eu vejo o meu netinho hoje, se a minha filha tivesse tomado essa posição, então nós não temos esse direito de tirar a vida de ninguém, a não ser aqueles já previstos em lei, que é no caso de risco à vida da mulher, violência sexual ou anencefalia do feto. Né? Então, são já casos permitidos, mas criar uma brecha na lei para que a mulher, lógico, a mulher tem os seus direitos, mas eu acho que a mulher e o homem, colocamos o homem também, nós somos racionais, nós podemos decidir se queremos ter um filho ou não. Agora, o feto que está lá no ventre da sua mãe, ele não tem o direito de escolher, ele não tem essa opção. Então, se nós, homens, vamos criar uma facilitação para eliminar esse feto, eu acho que nós estamos cometendo um assassinato, no meu entender. Então, eu sou totalmente contra e por isso eu me posicionei, tomei também em frente, junto com esses colegas vereadores, que eu acho que nós precisamos nos posicionar. E essa discussão hoje já surte um pouco efeito dessa nossa frente. É isso que nós queremos, levantar o assunto para a sociedade possa se posicionar e também poder se manifestar, porque agora é o momento, depois que estiver decidido lá no Supremo, acabou. Aí fica muito mais difícil, nós precisamos nos movimentar enquanto há tempo. E o momento é agora. E por isso eu estou integrando essa frente parlamentar e farei de tudo para evitar que isso aconteça. Porque eu acho que nós precisamos pressionar também, já surtiu efeito que o atual presidente lá do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, já pediu destaque para essa questão aí, está em banho-maria, para haver mais discussões a nível nacional entre todas as frentes, a questão religiosa, uma questão ética, uma questão moral, uma questão médica, uma questão jurídica, assim, só que o Supremo se posiciona, lógico, ele tem esse dever, se posicionar mais juridicamente, mas eu acho que se a lei tem alguma brecha de erro lá, nós precisamos corrigir isso, para haver uma concordância entre o Código Penal e a Constituição Federal. Os senhores têm mais 10 minutos para seguir a pauta? Se os senhores têm mais 10 minutos, eu vou... Estou perguntando porque estamos no meio do feriado. Nós temos 9 horas e 12 minutos. Eu vou liberar aqui o microfone para o Independente Notícias e nós voltamos com a pauta para fecharmos, para falarmos aí um pouquinho mais sobre as ações. Na sequência, vem Marcelo Cardoso com o Independente Notícias e nós voltamos com essa importante pauta na sequência. E nós voltamos com a nossa pauta principal, bate-papo do dia. Hoje nós estamos falando sobre esta frente parlamentar contrária ao aborto. Tem adesão de 10 vereadores de Lajeado e nós recebemos aqui o Deuli Greff, o Alex Schmidt e o Heitor Hoppe para a gente tentar exemplificar para a nossa audiência, falar um pouquinho mais sobre o que é, sobre qual é o cenário hoje do Brasil, a preocupação que os legisladores têm e a movimentação desta frente. Senhores, nós conversávamos antes, então tentamos exemplificar para a nossa audiência o que nós temos hoje de cenário no Brasil, a preocupação dos senhores e dessa fomentação desta frente, e dizia para a audiência, quando nós fomos para o Independente Notícia, que a minha próxima pergunta seria quais das ações. O vereador Heitor já me dizia, olha, uma das ações está acontecendo hoje. A gente está aqui num espaço tão democrático quanto o rádio, levando esse tipo de informação para a nossa audiência, abrindo esse debate de um assunto que é delicado, nós estamos já cumprindo parte do nosso papel. Quais ações acontecerão a partir de agora, de que forma a gente vai talvez ouvir pessoas contrárias, pessoas que tenham dúvidas, qual que vai ser o rumo dessa frente? Com vocês a resposta aí, com os senhores. A ideia, Aline, digamos agora, ouvir também esses vereadores que aderiram também, inclusive através de outras câmaras, nós aos pouquinhos ir estabelecendo algumas agendas de algumas audiências, convidar daqui a pouco juristas, médicos, quem conhece a questão como um todo,
e para o debate, tá? Justamente para ter uma repercussão e formar um movimento para que nem eu falei anteriormente, nós precisamos nos movimentar agora. Então as ações podem ser as mais diversas, desde que repercuta e cada um possa se posicionar, mas lógico, nós procuramos sempre mais aqueles que estão também de acordo com a nossa posição. Não adianta criar muita contrariedade, que nós, por isso nós formamos a Frente Parlamentar Pró-Vida, que nós somos a favor da vida. Então, lógico, a gente procura trazer às pessoas o debate mais nesse sentido, mas sempre respeitando também opiniões contrárias, mas esse é o nosso foco, fazer um movimento, ir avolumando esse trabalho, essa discussão para trazer resultado para que isso também repercuta a nível estadual, federal. Nós podemos também nos reportar aos nossos representantes a nível estadual, federal. Nós que somos vereadores, a gente também é muito procurado por candidatos, por políticas a nível estadual e federal. Nós precisamos replicar essas ideias e fazer coro também a nível de Brasil. Então, isso cria força. Se a gente se junta, cada município fazendo a sua parte, nós criamos corpo para tentar tirar essa ideia lá de Brasília para que a lei continue do jeito que está. Essa é a minha ideia, a minha posição, mas também colegas podem opinar mais sobre o assunto. Justamente o Heitor colocou bem, a intenção agora é criar o debate, né? Chamar as pessoas a opinarem sobre o assunto. Porque não pensa que para nós também é fácil tornar público. Também nós precisamos estar preparados, né, com argumentos para defender a nossa posição, né? Então, eu queria ainda colocar uma questão que é muito interessante observar numa gestação, que a alegação é a tal do 12ª semana, que é a impressão que é só a partir daí que começa a existir um ser, né? Que quando, na verdade, o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, é tão importante quanto o nascimento, porque é ali que acontece a transferência de toda a carga genética do pai e da mãe. Quantas vezes a gente vê um filho assim, a cara do pai. Quando o pai transferiu essa carga genética, essa semelhança do seu corpo para o filho, foi através do espermatozoide. Então, toda a etapa da gestação é importante. Não dá para dizer mais ou menos. Há etapas que a mãe tem que ter algum cuidado a mais. Mas a importância da gravidez, toda ela é importante e, por isso, o ser humano tem esse direito de nascer e ter um fim natural. Em nenhum momento da vida, ninguém tem o direito de interromper a vida do outro. Então, essa é a nossa posição, né? Vereador Alex? Então, 2 pontos, então, que é importantes. Um, para não deixar a audiência sem a resposta, né? Fizesse a pergunta com relação a números e estimativas. Quero trazer aqui uma estimativa. E a segunda com relação ao propósito da frente, né? Perguntaste com relação a números. Em 2019, nós tivemos 1.350.000 mortes no Brasil. Estima-se que 50%, mais ou menos, que é mais ou menos os dados que nós temos, de divisão, né, da nossa população entre homens e mulheres. Então, 50% seriam mulheres, seriam 600 e poucas mil mortes de mulheres. Dessas 604 mil mortes, em idade fértil, também se pode estimar que seriam em torno de 65 mulheres que morreram em 2019 em idade fértil. Com relação aos dados, né, de mortes com relação a óbito materno, né, de mulheres que estavam grávidas ou logo depois de terem dado à luz, seriam em torno de 1.700 mulheres que morreram no ano de 2019, que estavam em estado gestacional ou no puerpério. Bom, destas 1.726 mortes de mulheres em estado gestacional ou no puerpério, estima-se que 108 tenham sido por aborto, de todas as formas de aborto, espontâneo ou provocado. Dentre esses 108, com base também em dados que se tem, aproximadamente 5 mortes teriam sido por tentativas de aborto intencional, né? Então se vê que menos de 0,05%, 0,5%, não 0,05% das mortes de mulheres são decorrências disso. Então não é
morrem muito mais mulheres de câncer, de problema no rim, de qualquer coisa, né? Então a gente tem que trazer, eu quis responder isso para não deixar a audiência sem resposta, mas também para trazer de exemplo que nós precisamos ter um debate mais aprofundado sobre os argumentos pró e contra. Eu acho que esse é o principal propósito da frente. Bom, a gente vai simplesmente repetir uma informação que nos foi lançada ao ar. Qual é a fonte desse dado? Vamos dar uma analisada nele, porque muitas vezes a gente está, como eu disse no início, formando a nossa opinião em cima de uma informação ruim, né? Eu acho que nenhum de nós aqui tem a pretensão de ser o dono da verdade, mas nós queremos abrir, sim, o palco para que a gente discuta com seriedade, transparência e idoneidade intelectual a informação. Então nós precisamos aprofundar isso e ter a informação correta para que a gente possa formar uma determinada opinião. E eu tenho certeza que, olha, a grande maioria das pessoas vai concordar conosco nessa nosso propósito de defesa à vida, porque além dos dados, e aí eu sugiro que quem puder, quem não tiver, digamos assim, uma estabilidade emocional muito grande, não o faça. Mas quem se garante nisso e puder assistir um aborto sendo realizado, a imagem do ultrassom, né? Com certeza isso vai mudar a opinião, porque não tem como não se sensibilizar. Um dos principais defensores do aborto, que era um médico americano, que realizou milhares de abortos, depois de assistir um procedimento próprio através do ultrassom, onde ele entra com aquela pinça, arranca uma perna, arranca outra, depois ele esmaga a cabeça da criança para conseguir tirar, e ele viu a criança se debater, lutar, né, e abrir a boca como se estivesse gritando. Ele hoje é um dos principais defensores da vida, um dos principais divulgadores das campanhas pró-vida, porque ele, naquele vídeo, ele refletiu e mudou a sua opinião, sua convicção. Tanto é que depois ele escreveu um livro cujo título é O Grito Silencioso, porque a criança que está sendo abortada, ela grita. Muito bem, bem colocado pelo Alex. Eu acho que é nesse sentido a defesa da vida. E não tem nada mais importante do que a vida, né? Quando adoecemos, nos enfraquecemos, e então assim tirar um corpo dentro de outro corpo, né? Arrancar isso fora é muito dolorido, né? E com o que não podemos concordar em absoluto. Vereadores, eu quero agradecer a disponibilidade de estarem aqui nesse feriado conosco, trazendo essa pauta aqui de novo, né? Ela é tão delicada, mas ela se faz necessária, né? A todo momento, a todo instante, abrir essa discussão, respeitando as diversas opiniões, e certamente novas ações acontecerão e a gente vai voltar a falar de forma muito respeitosa sobre o assunto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui neste feriado. Muito obrigado, muito bem colocado, Aline. Eu acho que é dessa forma, de uma forma respeitosa, né, com argumentos, né, cada um defende seu posicionamento, e vamos manter a Independente informada sobre os próximos passos, as próximas ações da Frente Parlamentar. Obrigado, Aline, por essa oportunidade de estar discutindo aqui. A gente respeita opiniões contrárias, mas eu tenho a minha, e nós como frente temos a nossa, né? Então, eu, que nem o Alex falou bastante em números, devido à sua provocação, eu não analiso números, eu acho que a vida não tem preço. Uma vida, um feto, não tem preço, então eu não analiso em nenhum momento números, eu sou a favor da vida e 100% contra, essa é a minha posição, mas sempre respeitando opiniões contrárias. E precisamos ir para o debate que gere eco lá em Brasília, a nível nacional, para a gente possa evitar esse fato novo aí que surgiu nos últimos anos, aí que querem legalizar o aborto. Nós somos totalmente contrários e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse tema. Também, Aline, agradecer, né, essa vitória momentânea do compromisso do ministro Barroso em não pautar o tema. A gente sabe que ela não decorre da convicção do Supremo, e sim de uma retaliação do Congresso, que quis limitar o mandato dos ministros, quis limitar o alcance das decisões, enfim. Então é muito importante que nós, como sociedade, a gente tenha esse espaço
para discutir esse tema, para que as pessoas realmente tenham as suas convicções pessoais e a gente possa, digamos assim, munir o Congresso com a vontade do brasileiro, a vontade do povo, e que na realidade o que acontece é que eles estão lá para representar essa vontade, né? É o poder que é eleito através do voto e é o poder que dá voz à vontade do povo. Muito bem, recebemos os vereadores Deuli Greff, Alex Schmidt e Heitor Hoppe. Falamos um pouco sobre a Frente Parlamentar de Vereadores Pró-Vida.